Qual é a sua religião? Sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. De qual religião você nunca participaria? A minha religião é a verdadeira, tem a verdade completa. Então, não participarei de nenhuma que não tinha a verdade completa. Tá, então você acha que as outras não têm uma verdade completa? Não. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Um missionário chocou os evangélicos, dizendo o seguinte: eu não faria parte de nenhuma outra igreja a não ser a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a única igreja verdadeira. Ponto final. E aí isso foi motivo de revolta. Tá? Os evangélicos ficaram possessos, disseram que nós somos hereges, que somos uma seita, e o mais curioso é que teve católico e ateu apoiando o Helder, falando que o missionário estava com um princípio correto, né, de defender a fé única, né, de defender uma determinada fé verdadeira, que o princípio estava correto. Então, foi curioso, eu vou reagir a isso tudo junto contigo e acredito que é uma excelente oportunidade da gente falar aqui no canal sobre compartilhar o evangelho com as pessoas, certo? E dá pra gente falar bastante coisa boa do evangelho. Bom, então primeiro vamos assistir ao vídeo do que o Helder falou aí. Vamos ver. Qual é a sua religião? Sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. De qual religião você nunca participaria? A minha religião é a verdadeira, tem a verdade completa. Então, não participarei de nenhuma que não tinha a verdade completa. Tá, então você acha que as outras não têm uma verdade completa? Não. Muito bem. Objetivamente falando, o Helder não disse nada de errado. Ou seja, tudo que ele afirmou está em conformidade com a nossa fé. De fato, nós cremos que Joseph Smith, quando ele viu a Deus e Jesus Cristo, o testemunho dele foi de que Cristo disse para ele não se filiar a nenhuma outra igreja. Ou seja, que nenhuma delas tinha a plenitude do evangelho de Jesus Cristo. Essa é de fato a nossa fé. E, de certa maneira, eu entendo a revolta dos evangélicos, uma vez que eles enxergam que existe um aglomerado de igrejas e que essas igrejas são cristãs, embora tenham as suas diferenças. E aí, eles afirmam que quando uma tenta se levantar como verdadeira acima das outras, isso gera um problema. Né? Mesmo que não faça parte do grupo protestante, como é o nosso caso. Nós não somos uma igreja protestante. Mas mesmo assim, se você se levanta para dizer que é a verdade, que está com a verdade ali, que é a igreja de Jesus Cristo, pronto, isso causa uma revolta. E socialmente falando, eu entendo. Só que, logicamente falando, não faz nenhum sentido isso. Eu quero demonstrar o porquê. Tá? Aliás, se você é protestante e está me assistindo, pode participar aqui nos comentários que eu vou te apresentar os fatos aqui das coisas como elas são. Vê, nós sabemos muito bem que dentro da fé protestante existe o calvinismo e o arminianismo. O calvinismo afirma que a graça é irresistível. Para você que é fora da fé protestante e não conhece, hoje eu acho difícil, mas tem gente que não conhece, são linhas de pensamento diferentes. Tá? E é até pouco chamar de linha de pensamento. Né? São grupos realmente diferentes dentro ali do que se afirma ser a mesma fé. Mas vamos lá. O calvinista entende que a graça é irresistível, ou seja, que Deus ele tem os seus eleitos desde o princípio dos tempos. E que quem é salvo já está salvo, quem é condenado já está condenado, não há nada que nenhum ser humano possa fazer que vá mudar isso, e é desse jeito que se garante a soberania de Deus. E de que a graça de Cristo, quando chega até as pessoas, ela é irresistível, não vai ter como resistir a ela. E que a expiação de Jesus Cristo é limitada, ou seja, ela só tem efeito sobre os eleitos. Tá? Já os arminianos entendem que existe a escolha, que você pode escolher seguir a Jesus Cristo ou não, que a expiação de Jesus Cristo é ilimitada, ou seja, é para todas as pessoas. E eles entendem também que, além dessas coisas, que existe a liberdade de escolha, como eu ia dizendo. Tem alguma outra característica, mas me fugiu aqui nesse momento. Logo, calvinistas e arminianos, eles divergem, assim,
para direções completamente diferentes. Tá? Em alguns pontos mínimos você vai encontrar concordância, mas em outros dá para dizer que são duas fés. E mesmo assim, um vai dizer que está com a verdade e o outro vai dizer que está com a verdade também. Essa é até uma discussão no meio protestante, que tem arminiano que chama o calvinismo de seita e calvinista que chama o arminianismo de seita. Então, aonde é que está a diferença de você dizer que o calvinista está certo, o arminiano está certo, e o santo dos últimos dias dizer que está certo, que é a fé verdadeira? A única diferença que existe é na questão de agrupamento. Então, o católico entende que o corpo ali da igreja, certo? E tudo que está dentro dela, da igreja católica, é onde está a verdade. O santo dos últimos dias entende de forma semelhante, a nossa fé entende desse jeito. Já os evangélicos é algo um pouco mais espalhado, mas no fim das contas o calvinista está dizendo que está com a verdade e o arminiano está dizendo que está com a verdade. E são afirmações opostas. E tem um que chama o outro de seita também. Aliás, esse é um problema que não está resolvido dentro da fé protestante. Tem outros que acham que dá para concordar, né? Mas é uma coisa que eu acredito que vocês deveriam resolver primeiro para depois lidar com uma fé que é de fora de vocês. Entende? Então, logicamente falando, não faz nenhum sentido você negar as pessoas de dizer que estão na fé verdadeira, certo? Efésios deixa isso muito claro. E agora, saindo nessa parte de concordância, de lógica e tudo mais, é verdade que embora o Helder tenha falado nada de errado, existem maneiras e maneiras de se comunicar, de apresentar o Evangelho restaurado de acordo com a época que você está, certo? E eu quero fazer uma análise junto contigo. Vê, nos primeiros séculos da Igreja restaurada, século XIX, século XX, os líderes eram mais diretos. Eles falavam, realmente nós temos a verdade, a igreja verdadeira está aqui e as outras estão erradas. Você vai ver inúmeras declarações dessa forma. Tá? Conforme o tempo foi passando, e mais especificamente no tempo do presidente Nelson agora, a abordagem é um pouco diferente. Ela é mais pacífica, vamos dizer assim. O que nós afirmamos hoje é que o Evangelho de Jesus Cristo tem a plenitude, certo? Do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos a plenitude dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, não mudou nada. Em essência, nada mudou. Só que uma é uma afirmação mais direta, e para alguns pode ser mais ríspida, e outra é uma afirmação mais branda. E que para os nossos tempos pode ser que toque mais o coração das pessoas, né? Pelo jeito que as pessoas são hoje. Mas, em essência, está afirmando a mesma coisa. A igreja sempre acreditou que existiram bons cristãos, pessoas que amam a Jesus Cristo em diversas denominações. Eu, pessoalmente, sem dúvidas, vejo que inúmeras denominações protestantes fazem um bem danado para a sociedade. Eu queria que tivesse mais, certo? Das igrejas boas. Porque faz bem para a sociedade. Nós temos princípios em comum. Nós amamos a família, por exemplo. Nós defendemos a castidade. Tem muitos pontos em comum que dá para defender junto ali, né, juntamente com os católicos e tudo mais. Enfim. Então, existem maneiras de se comunicar. E em Atos 17 tem a experiência do apóstolo Paulo, que é muito interessante nessa questão da gente analisar. Vê, ele estava no meio dos atenienses, né? Estava lá em Atenas, e aí ele viu a galera adorando um monte de deuses, né? Olha só, o povo lá adorando vários deuses, e chegou no meio do povo e falou, tô vendo aí que vocês estão adorando vários deuses, mas tem um Deus aqui que é o Deus desconhecido. E tinha lá mesmo, né? O Deus conhecido. E aí ele falou, é desse Deus que eu vim falar para vocês hoje. Então olha só que interessante a comunicação do apóstolo Paulo, a pregação do apóstolo Paulo do evangelho para os atenienses ali. Ele não chegou falando, olha, tá tudo errado o que vocês estão fazendo, tome vergonha na cara, queime essas adorações aí que vocês estão fazendo, as estátuas e tudo mais, e aqui tá
o Deus verdadeiro. Não foi desse jeito que ele fez. Ele usou de uma maneira, né, alguns vão dizer que é astúcia, esperteza, mas vamos botar uma esperteza santa, né? Ele não foi para o confronto ali. Ele usou uma abordagem que traz a pessoa mais próxima da reflexão dos ensinamentos de Jesus Cristo e deixa mais longe de um confronto, de um embate ali que pode afastar as pessoas. E é interessante observar essa comunicação, né? E a igreja se importa muito com isso hoje. Então, objetivamente falando, como eu disse, o Helder não falou nada de errado, mas sempre dá para melhorar na comunicação. E verdade seja dita, provavelmente eu afirmaria a mesma coisa no meu tempo de missão integral, tá? Na época que eu servi como missionário de tempo integral. Então, é isso. Acho que essas são reflexões importantes de se fazer a respeito desse tema. Se você tá agora... Presta bem atenção no que eu vou te dizer, tá? Que é muito importante. Você ouviu falar várias palavras aqui nesse vídeo, mas isso daqui é muito importante que eu vou te dizer agora. Se você tá no Facebook ou no WhatsApp, vem para cá pro YouTube e participa da discussão. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, toca no sininho das notificações e coloca em todas, certo? É bom quando você participa das discussões no Facebook, o pessoal compartilha o meu vídeo, manda para todo lado, é bom, isso é legal, mas vem para cá pro YouTube, faz essas coisas aqui, porque você ajuda a um membro da igreja a ter um espacinho a mais aqui nessa plataforma, entendeu? É mais um espaço onde a gente pode falar do Evangelho Restaurado. Então, faz isso. Tá? É bom ter você aqui. O pessoal tem participado bastante no canal. Participem mais ainda. Tá? E não deixem de fazer essas coisas. Para você que já é inscrito, considere se tornar membro do canal também. Tá bom? Com uma pequena quantia você me financia e faz com que eu possa dedicar mais tempo a esse trabalho e menos tempo a outros trabalhos que só eu vou ter ganho pessoal com eles, né? Fora aqui das questões do evangelho da internet. Então, quanto mais eu conseguir transformar o canal e as redes sociais, aliás, eu estou fazendo conteúdo no Instagram também, tá bom? E tá chegando bastante gente lá. Quanto mais eu conseguir tornar essas redes autossustentáveis, mais tempo eu vou poder me dedicar a partilhar os vídeos aqui, né? E muita gente pergunta, por que você não faz mais? Por que você não participa? Eu preciso trabalhar, como todo mundo, certo? Preciso pagar as contas, sou uma pessoa normal. Então, quando você ajuda de alguma forma, compartilha, se torna membro, ou quer ajudar de qualquer maneira que seja boa, você está sempre permitindo com que eu possa ir mais longe, que eu possa falar do Evangelho aqui na internet e participar desse espaço aqui que é muito importante, tá bom? Então, se você observou todas essas coisas e as fez, você, pelo menos hoje, não falhou com essa sociedade. Obrigado pela tua companhia nesse vídeo e até ao próximo. E não esquece de assistir aos vídeos anteriores se você ainda não assistiu. Obrigado e até mais.